Gente, eu tô muito nervosa, porque é a primeira vez que eu tô gravando com o microfone aqui e eu não sei se vai ficar legal, né? E esse cenário aqui, gente, é um cenário novo, então é isso. Eu sou a Cass e você está no Lena com Cass. Bom, gente, vamos lá. Estou aqui com a minha colinha, tá? Com o meu caderninho, porque hoje a gente vai falar sobre uma das estações do ano que eu mais gosto, que é a primavera. E aí, vendo o vídeo da Joan Books, que ela estava apresentando a maratona de primavera dela, eu decidi fazer um vídeo sobre livros que eu acho que é interessante que você leia na primavera. Bom, gente, vamos lá, né? Para falar de primavera, a gente tem que falar sobre uma questão de renascimento, as flores elas começam a desabrochar, e aí eu li num site, né, de botânica que a primavera ela significa o ano novo no mundo natural. Eu achei isso muito legal, achei isso maravilhoso. Então, eu vou indicar livros basicamente com essa temática, né? De renascimento, um refresh, livros que contam um pouco sobre a história do próprio personagem ali, né? Eu evitei romance de formação, porque eu sempre estou indicando romance de formação aqui ou lá no Instagram. Então, eu peguei alguns livros aqui, tem uma pilha de livros físicos, bastante coisa. Mas eu também coloquei no meu caderninho aqui, na minha cola, alguns e-books que uns eu li esse ano, outros eu li no ano passado, então estão bem frescos na minha memória, né? Que eu acho que super combina as capas também, né? Estão bem coloridas. Eu quis vir com uma blusa um pouco mais colorida, né? Eu até tinha pintado a unha de verde semana passada, só que ela já tá podre de ver insalubre. Mas enfim, né? O que vale é a intenção. E aí eu vou indicar hoje para vocês esses livros. Vamos começar primeiro com os físicos que eu tô aqui. O primeiro que eu vou indicar é uma leitura que eu fiz recentemente, já coloquei vídeo aqui no canal. Foi um dos vídeos passados aí, acho que tem uns dois vídeos na frente, se eu não me engano, que é Amor e Amizade, da Jane Austen. Gente, essa novela aqui é maravilhosa. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ela, que eu vou deixar só basicamente o resumo dos livros aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme, já vai ficar muito grande. Mas com falando muito, vai ficar enorme. Se vocês quiserem resenha de algum livro específico que eu colocar aqui, vocês ponham nos comentários, tá? Mas Amor e Amizade vai basicamente contar a história da Laura. Ela é uma senhora de com seus 50 e poucos anos ali, que vai contar sua história pra sua sobrinha Mariene, né, que é a filha da melhor amiga dela. E aí, conforme a gente vai vendo a história, que é contada por cartas, a gente vai vendo que a Laura, ela tem uma personalidade muito questionável e eu acho que é super divertido porque a primavera para mim ela também é isso, né? Não só uma questão mais introspectiva de que você vai renascer e tudo mais e você pode ter uma nova perspectiva a partir desse período do ano, ela também é uma estação muito divertida pra mim, porque você tem algumas oscilações, né, do tempo, tipo, aqui tá bem quente hoje e tal, mas à noite tá ficando um pouco mais fresco, você tem vários IPs aí, tá aparecendo bastante na minha timeline, os IPs, e você, aqui no sul mais especificamente, né, você consegue ver essa transição, assim. Inclusive, eu espero que essa iluminação esteja boa, gente, porque estamos no final do dia e foi o único momento que eu consegui gravar aqui pra vocês. Mas é isso, então eu vou indicar alguns livros divertidos aqui também pra vocês. E esse daqui eu dei muita risada. É uma novela de tipo 100 páginas, nessa edição aqui que é Pocket, né? Então vocês podem encontrar por muito, muito menos páginas aqui. Então eu recomendo muito. E se você quiser saber mais, novamente, né? O livro do Spoiler tem data de validade, eu falei um pouco mais sobre ele, tá? Gente, eu tive que parar porque tava ficando super escuro no vídeo e aí eu fui acender a luz, né? Mas enfim. O outro livro que eu queria indicar para vocês são dois, que é do Ailton Krenak, que é o primeiro, Futuro Ancestral, e aí eu vou colocar um extra, né, que é o Amanhã Não Está à Venda. Que esse livro é simplesmente incrível, tá? Os dois, e eles vão falar sobre essa questão da natureza como a nossa mãe e como que ela tá sofrendo e
qual é a nossa responsabilidade social, né, sobre o meio ambiente. Aqui, mais especificamente nesse livro, ele vai falar sobre o futuro das gerações, né, e por que que estamos nos destruindo, né, qual é o objetivo final, sabe, do ser humano. E como que, e aí, né, falando como um autor indígena, ele vai colocar muito a perspectiva dele, né, como dos povos originários, como que eles lidam com a natureza, né, muito diferente da gente que é da cidade, vamos botar assim, bem entre aspas. É muito bom, esse aqui maravilhoso, e o Amanhã Estar à Venda também é maravilhoso. Não vou falar muito sobre ele porque ele é um evento, gente. Então, ele foi escrito na pandemia, se eu não me engano, e assim, é maravilhoso, é incrível para a gente realmente refletir, né, sobre o nosso papel dentro da mãe natureza. Eu gosto muito da Allende para a primavera, porque eu acho que ela dá como é que eu posso dizer? Um tempero, sabe? Latina, entendeu? Eu até poderia escolher um outro livro dela, mas eu acho que esse daqui é pouco conhecido pelas pessoas, que é Mulheres da Minha Alma, sobre o amor impaciente, a vida longa e as boas bruxas. Aqui é um não ficção, eu ouvi, acho que está disponível na Audible, se eu não me engano, e ele vai contar sobre a vida da Allende e a vida das mulheres que passaram, né, assim, da família dela, mulheres amigas dela e como que ela lida, né, com a velhice. Esse livro aqui é maravilhoso, é incrível, é muito bom e traz essa questão do renascimento, traz essa questão da, é, do pós-morte, né? O que a gente faria se a gente estivesse muito perto da morte? Então, eu gosto muito desse livro aqui, eu acho que essa capa é super primavera. O pessoal fala que é mais verão, né? Porque é meio laranja e tal, mas eu acho que é super primavera. Tem algumas flores que ficam lindas nessa cor. E a Allende, ela escreve como ninguém. Então, eu gosto muito desse livro aqui. Eu pouco vejo o pessoal falando sobre ele. E eu acho que ele precisa ter mais notoriedade, né? Então, como esse perfil aqui, como a gente faz, né, esse trabalho de realmente trazer livros que são um pouco fora da bolha, eu vou indicar esse daqui que é muito bom, tá? Maravilhoso. Acho que Violeta tá aqui atrás. Violeta também é muito bom, tá, gente? E aí, indo nessa linha, né, de latinas, vou indicar dois aqui em sequência. Eu falei que eu ia falar dos físicos e depois dos e-books, mas, gente, não tem como, tá? Não tem como, porque um livro conversa com o outro e aí vai ficar uma grande salada isso daqui. Entendeu? Então, vamos lá para a nossa querida Camila Sousa Vilhada, Vidiada, não sei como é que fala em espanhol, que é o Parque das Irmãs Magníficas, que saiu agora recentemente como As Malditas, se eu não me engano. A Companhia das Letras fez uma nova roupagem, né, para ele. Mas eu gosto mais dessa capa aqui, gosto mais desse nome aqui. E esse livro, gente, é simplesmente sensacional, tá? O tanto de coisa que eu marquei nele não tá escrito. Eu não sei se vai aparecer na câmera. Mas esse livro aqui é sensacional, maravilhoso, incrível. E vai contar a história. É uma autobiografia sem ser uma autobiografia, né? A Camila Sousa Vilhada, não sei. Ela é uma autora argentina e ela é uma autora transexual. E aí ela vai contar aqui, né, sobre algumas experiências dentro de uma comunidade, né, são as Irmãs Magníficas no parque, onde acredita-se que em algum momento ela teve que se prostituir. Esse livro aqui, ele não é uma autobiografia direcionada, assim, tipo, não, a Camila, ela realmente viveu isso aqui. Não. Ele beira o realismo mágico, realmente. E, gente, esse livro é muito lindo e muito triste e eu acho que também combina muito uma coisa que a Ju falou no vídeo dela, que é livros sobre mulheres e para mulheres e de mulheres, né? Na primavera, foi o que eu falei, eu sinto muito que a gente tá num refresh, né? Não é o meio do ano, mas também não é o final dele. Então a gente ainda tem um jeito, né? Uma forma, assim, de fazer alguma coisa, sabe? Antes do ano acabar. Então, eu acho que esse livro é sobre isso também, é sobre o que a gente pode fazer, né, no meio do caos, no meio das situações que a gente está vivendo.
Ela escreve primorosamente, eu amo esse livro, eu li esse ano com as meninas no Clube das Gêmeas e foi, assim, maravilhoso, foi incrível. Aqui, né, vai contar a história da Camila, só que ele também se passa na Argentina, mas se passa na Argentina num período onde estava tendo muita imigração, né, de outros povos, de outros países, e aí ela coloca isso aqui em voga porque houve uma questão de reestruturação, né, do parque, que as meninas em algum momento iriam acabar ficando sem lugar, né, para ficar ali e tudo mais. E ela fala muito sobre a vivência como uma mulher transexual. Como que elas não têm oportunidade nenhuma de fazer nada, de trabalhar, de estudar, elas são subjugadas o tempo todo, e ela vai contar não só a história pela perspectiva dela, né, mas também sobre outras meninas que estavam no parque junto com ela. Então é simplesmente sensacional esse livro. Mas um que é ainda melhor do que esse é Mau Hábito, gente. Ai, Mau Hábito da Alana Porteiro. Ela é uma autora trans e esse livro ele também, né, pode ser uma espécie de autobiografia. Não sabemos se é realmente uma autobiografia dela específico ou, né, de alguma pessoa próxima ou se ela misturou, né? Mas gente, ai, só de lembrar eu já começo a chorar, entendeu? Eu quero fazer uma resenha sobre esse livro. A Babi recentemente leu ele. A Pri, ela me encheu o saco pra ler. E assim, gente, eu só me arrependo de ter lido muito tarde, né? Era pra eu ter lido logo no lançamento. Esse livro é incrível. Ele vai contar a história de uma menina trans que, desde a sua infância ali, ela já sabia que ela ia ser, né, uma menina trans. E ela não podia falar isso, né? O livro ele se passa na Espanha no final dos anos 70, início dos anos 80 ali, até mais ou menos os anos 90, onde é a adolescência, a vida adulta, né? Aquele new adult ali, né? Lá para os 20 e poucos anos da personagem. E a gente vai vendo um país permeado de golpes, né, políticos, de guerras, né, por território, e assim, ela vive numa espécie de periferia. Os pais dela são, assim, eles são um misto, né, de sentimentos pra mim, porque sabe aquela música? Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. Então, gente, é esse livro. Esse livro, essa relação dela com os pais, também, né, um realismo mágico. Então, cara, esse livro é sensacional, gente. Eu chorei, eu me emocionei, assim, em muitas partes. É um livro brutal, é uma escrita que é ainda melhor, né, do que a da Camila Sosa Vilhada. E, nossa, esse livro, ele tinha que estar, assim, pautado nas escolas para você ler, porque ele é simplesmente sensacional, ele é maravilhoso e ela fala realmente com o coração. Por isso que a gente acha, né, que é quase uma espécie de autobiografia. Então eu recomendo muito que vocês leiam e demarca, né, uma espécie de renascimento, assim, porque quando a personagem principal ela finalmente consegue sair das roupagens de homem e se aceitar como ela é muito lindo, gente. É muito lindo porque ele vem carregado de uma situação muito traumática para essa personagem, né? Esse redescobrimento de si mesma, finalmente saindo, né, do imaginário comum e indo para a realidade, é muito lindo, gente. É muito lindo, mas é muito triste. É muito triste. Eu posso fazer uma resenha sobre ele em breve, aí, né? Lá pra outubro, novembro, assim. Vou me organizar. Porque, ai, só de lembrar, sabe? Enfim. Enfim. Gente, tivemos uns problemas técnicos e por isso que o cenário ele não tá exatamente igual e a luz também não tá. Eu tive que pegar, né, esse vídeo e gravar. Eu não queria gravar de novo porque já tava com 15 minutos de vídeo e meu celular descarregou, simplesmente. Então, eu falei, não, vou esperar ele carregar. E aí, hoje é o outro dia, eu estou com a mesma blusa pra, né, deixar mais ou menos igualzinho. E ele descarregou no momento em que eu estava falando de Kim Ji-un, nascido em 1982, tá?
Esse daqui, ele vai contar a história, né, da Kim Ji-woon, desde a sua infância como eu acho que ela é irmã do meio, né, de uma família de 3 filhos, até o momento em que ela se torna mãe. Então aqui a gente vai ver uma maternidade muito questionável, né? Ela também vai colocar muito sobre questões de gênero na Coreia, como as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens. E eu acho que ele super combina, né, com a primavera, não só por essa capa, que é simplesmente estonteante, simplesmente maravilhosa. Mas, como eu já falei no vídeo, eu acho que a primavera ela é um ótimo período para você ler mulheres, né? Então, como a gente tá nesse renascimento, nessa questão de olhar para dentro de si e ver o que tem ali, esse livro ele é perfeito, porque você vai vendo tantas coisas que as mulheres aqui passam e você acaba se identificando, né? Mesmo a Coreia sendo uma sociedade muito mais patriarcal do que a nossa, nós ainda sofremos muito com essa questão, né? Principalmente no trabalho, dentro de casa, tipo, tem uma pressão psicológica para você trabalhar, mas também para você procriar. Então, a mãe ela nunca tá com aquele 100%, sabe? Você nunca é o suficiente, né? Então, esse livro vai falar muito sobre isso. Eu acho que é perfeito para uma indicação aqui para vocês, tá? Como eu falei, né, no começo do vídeo, eu estou com a minha cola aqui dos e-books, mas vou continuar nos físicos. E aí agora eu vou falar de um dos meus livros favoritos de 2023, se eu não me engano, que é Enquanto Houver Limoeiros, da Zulfa Khatun. Essa aqui é uma autora ela nasceu no Canadá, mas ela é de origem síria. E aqui vai contar a história da Salama. Ela é uma menina de, acho que 18 anos, ela acabou de fazer 18 anos, e ela trabalha num hospital salvando pessoas da Revolução Síria, né, da guerra que está acontecendo lá. E aí, nesse sentido, a gente vai ver a Salama tentando sobreviver em meio aos destroços que se tornou seu país. Ela vai acabar se apaixonando, ela vive, né, com a sua cunhada que tá grávida, e ela perdeu a família, a gente vai vendo como que ela perdeu essa família. Então, é um livro realmente assim de para você questionar, né, a esperança na humanidade, sabe? Como é que um humano tão bom pode conviver no mesmo espaço que um humano tão ruim a ponto de fazer uma guerra, sabe, com o seu próprio povo. É assim, um livro muito emocionante. Olha só, já tô até emocionada, né, só de falar dele. É um livro muito emocionante, com muitas reviravoltas, mas sempre pautado na esperança, né? Nessa questão de que você pode sim sair de um ciclo vicioso e ter uma vida melhor. Então, esse livro é incrível. A autora, na nota dela do final, né, nos agradecimentos, ela explica muito como que foi, né, o processo de fazer esse livro. E, nossa, a Salama, ela é uma das minhas personagens femininas favoritas, sabe? Eu quis trazer, né, muito essa questão da mulher, principalmente, e saindo um pouco do nosso das escolhas óbvias, né, para primavera, porque a gente sempre vê, né, uma coisa muito bonita, uma coisa muito, ai, nossa, uma mulher delicada, a mulher naquele espaço, né, dos romances, ai, primavera é fofo, então, sabe? Então eu queria sair um pouco disso. Vai ter romance aqui, mas romances não convencionais. Então, muito bom esse daqui, esse aqui é maravilhoso, incrível, ó, revolucionário. Eu tô com essa edição aqui também nova, né? Então não passei as minhas marcações do Kindle pra cá. Na época eu li pelo Kindle Unlimited, foi incrível. E o último físico que eu vou indicar pra vocês, como eu disse, né, vai ter romance sim, é Heartstopper, da Alice Oseman. Não tenho palavras pra explicar, porque eu conheci Heartstopper no Tapas ainda, não foi nem, tipo, não tinha nem vindo pro Brasil, não tinha coisa física, né, edição física quando eu conheci. Então é uma HQ linda, maravilhosa, que vai contar a história do Nick e do Charlie, e ele se apaixonando, né, basicamente. Tem uma série da Netflix, tá super famoso, tem mais de 4 volumes, e ele sai, acho que
pela seguinte, tá? Pela seguinte. Então, é uma HQ incrível, um respiro, né, de todas essas indicações meio pesadonas, assim, que eu tô dando, porque esse daqui, gente, sério, eles são maravilhosos, eles são lindos, incríveis. Olha, eu amo Heartstopper, amo tudo que é relacionado ao Nick e o Charlie. Gosto muito do descobrimento deles juntos, né, como casal e como amigos também. Então, fica aí a minha indicação, né, pra quem gosta de HQ. Isso aqui é um prato cheio, gente. Ah, eles são lindos, incríveis. Assim, né, parece muito, tipo, parece grande e tal, mas não é não, tá, gente? É super rápido. Eu li na época em inglês. Olha só que lindo. Eu li na época em inglês. Então, assim, foi muito tranquilo. Pra quem quer treinar, o Heartstopper é uma ótima porta de entrada, tá, gente? Pro inglês aí. E agora nós iremos para os e-books. Vou começar com Amoras, da Natália Borges Polesso. Ela é uma autora sulista, né? E eu ouvi esse livro pela. Eu acho que tá na Audible disponível. Acho que é na Audible mesmo. Ouvi esse livro, é uma antologia de contos lésbicos, então ela vai falar sobre o amor entre mulheres, ela vai falar sobre questões de se descobrir lésbica, de lésbicas mais velhas, então você vê muita assim, muitas camadas, né? Muitas camadas da lesbianidade. Então, eu gosto bastante desse livro, né? Gostei muito de ter ouvido ele, eu achei a narradora muito boa. A nota da autora também achei incrível. Então, assim, eu gosto muito, muito desse livro e tem super a ver com a primavera. Essa capa é incrível, né, gente? É maravilhosa, convenhamos. Esse livro, o pessoal ele fica zoando, né, que é a porta de entrada para leituras LGBT, né? Então ele é um monumento, assim. E eu concordo super, ele é super fluido, ele é muito rapidinho, assim, de você ler, sabe? E até ouvir mesmo, se você tiver com uma vida mais corrida, ai, nossa, não tô para leituras muito pesadas. Eu acho que essa é uma boa leitura, assim, né? Uma leitura entre coisas pesadas, sabe? Eu gosto muito de dar uma equilibrada. Então, como a primavera, né, é o ano novo do mundo natural, esse livro é a porta de entrada para você que quer começar a ler livros LGBTQI AP+. Então, né, não foi a minha porta de entrada, mas eu gostei muito de ter lido. E aí, né, indo nessa linha aí de raciocínio, de livros um pouco mais leves, vou indicar aqui Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Gente, poderia indicar ele no inverno? Poderia, porque ele é fofo, né? Combina um pouco com essa vibe de inverno, assim, né? Principalmente se você for pro inverno do hemisfério norte e tal. Mas eu quis indicar ele na primavera, porque esse livro, ele me remete muito ao Halloween. E aí a gente tem, né, o Halloween na nossa primavera do Brasil. Quem me deu esse toque, assim, né, foi a Gil do Joan Books quando ela falou sobre isso. E eu falei, pô, vou indicar também, então, né, um livro fofinho pra você ler no Halloween. E esse livro, gente, ele é muito divertido, ele é um livro leve, vai contar a história da Mika Moon. Ela é uma bruxa e ela faz vídeos pra uma espécie, tipo um YouTube da vida, né? Ela faz live. E aí ela acaba sendo descoberta por três pessoas, vamos botar assim, por três pessoas. E aí ela acaba sendo convidada para ir para casa de lugar nenhum, tutorar três bruxinhas jovens. Gente, é muito maravilhoso. Tem um romance, mas ele não é o ponto principal da história. É mais a relação mesmo dessas quatro bruxas em busca de um melhoramento, sabe? E aí a gente vai vendo um pouco da história da Mika, vai vendo um pouco da história das próprias meninas mesmo. Elas não são criancinhas, mas também não chegam a ser adolescentes, né? Estão naquele meio, sabe? E aí, é muito bom, gente. Eu gosto muito de livro com criança e esse, pra mim, sério, é muito maravilhoso. Ótimo, foi o que eu falei, né? Um ótimo intermediário ali entre leituras pesadas. Ele sempre me dá um respiro toda vez que eu lembro dele, né? Porque na época eu li e eu tava indo de leituras muito pesadonas assim, tal, e ele foi realmente um brilho nos olhos, né?
E nessa vibe de crianças, também vou indicar o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu acho que é da Mariana Salomão Carrara, eu acho que é isso. Gente, esse livro é incrível. Esse livro é maravilhoso, revolucionário. Vai contar a história da Maria Carmen e ela tem 11 anos e ela quer ser escritora e assim, a gente vai vendo da perspectiva dela como que ela lida, né, com o crescimento. A gente vai descobrir que os pais delas vão viver um relacionamento não usual, eles acabam negligenciando ela em muitos momentos. Ela é uma criança gorda, então ela sofre muito bullying na escola. E aí a gente vai vendo esses desdobramentos a partir desse olhar, né, de criança. Esse livro me destruiu. Eu li esse ano e ele me destruiu, assim. Muito diferente, tá? De Sociedade Super Secreta. Muito diferente. Eu só linkei porque são crianças, né? Mas esse livro conversou muito comigo. Eu não fui, né, uma criança negligenciada na infância, mas eu me identifiquei muito, assim, com algumas coisas, principalmente porque eu queria ser escritora, né, quando eu era mais nova. E aí, vendo, né, a Maria Carmen e os desdobramentos dessa escrita dela, me lembrou muito eu na infância. Então, assim, esse livro é maravilhoso, é realmente incrível. Tá disponível na Biblion gratuitamente, tá? A Biblion, se vocês não sabem, é a Biblioteca de São Paulo, então tem aplicativo, tem site. Vou até deixar aí, né? Inclusive, todos os livros que eu estou falando vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Por favor, compre com o meu link, tá? Que eu ganhei uma pequeníssima comissão da Amazon. E-book ou físico, e vocês não pagam nada mais por isso. Mas esse livro é lindo, lindo, gente, ó. Lindo. É o puro suco do livro bom, nacional, sabe? Olha, é um desbunde. Realmente, assim, me emocionou, né? Eu, em muitos momentos, mandei prints para as minhas amigas das partes que eu tava grifando, né, na Biblion. Então, foi maravilhoso, assim. Ver, né, um pouco dessa realidade da Maria Carmen. Mas é um livro pesado, então vocês vão com muito cuidado. Eu gostei bastante, né, de uma parte que ela fala que ela está em banho-maria. E nós todos, né, estamos em banho-maria. Em algum momento a gente vai se renovar ali. E não ter pressa de fazer as coisas é uma coisa muito difícil nessa sociedade que sempre tá ali em busca de mais, né, de mais produtividade. Então, ler esse tipo de livro faz eu me reconectar, sabe, comigo mesma. E eu espero muito que isso também aconteça com vocês. Vou falar de um dos meus livros favoritos do ano passado também, que foi Mica na Vida Real. Gente, esse livro, esse livro era para ser leve e não é. E não é. Vai contar a história da Mica. Ela é uma mulher de 30 e poucos anos e ela tem uma filha. E essa filha, ela vai encontrar a Mica, né? A filha dela, ela colocou para adoção, porque na época ela não tinha condições de criá-la. E essa filha vai encontrá-la e elas vão acabar marcando vai encontrá-la, né, online e elas vão acabar marcando um encontro. Sendo que, o que que acontece, gente? A Mica, ela deu a filha para adoção porque ela achou que ia ter uma vida melhor depois eh, depois de dar essa filha para adoção, né? Como eu disse, ela não tinha condições de criá-la porque ela estava na faculdade, ela era adolescente ainda, né? Tava no começo da vida adulta, ali no começo da carreira, então ela achou melhor que outra família com mais preparo cuidasse, né, da filha dela. E no final, a vida dela não saiu como planejado, só que ela acaba inventando uma vida fictícia para que a filha ache que não foi em vão, né? Essa questão dela dá-la para adoção. Então, assim, a gente vai vendo os desdobramentos dessa relação mãe-filha, dessa relação Mica com ela mesma, vai vendo que nem tudo na vida que a gente se prepara acontece, na maior parte das vezes não acontece. Então, esse livro, para mim, ele é a cara da primavera por causa disso, porque você sempre tem a chance de recomeçar, como a Mica, né? A filha acho que já tem 16 anos, 15 anos, sei lá. E elas são incríveis juntas. A relação delas é maravilhosa. A relação das amigas da Mika com ela, né, propriamente dito. Tem um mini romance, mas também não é o ponto focal aqui. Então, assim, esse livro
nossa, me destruiu. Eu chorei, gente. Eu chorei. O pessoal falando que era leve, que era tranquilo. Não, gente, eu chorei. Chorei porque eu me vi, né, naquela situação, assim, de. Eu planejei muita coisa pra minha carreira e não saiu como planejado. E aí você fica pensando, né? Tipo, porra, por que que não saiu? Sabe? Porque eu fiz tudo certo, então por que que não saiu? Então, a vida, ela prepara, né, outras coisas pra gente e a gente vê muito isso nesse livro. E para completar essa lista linda e maravilhosa, vou indicar para vocês um livro que todo mundo já indicou, mas eu nunca falei sobre ele aqui no canal, então vou falar, que é A Casa do Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Que é um livro que junte tudo que eu falei, criança, romance, representatividade gay, recomeço da vida, dar um novo sentido para a vida. Gente, esse livro é a personificação de tudo isso. Vai contar a história do Linus Baker. Ele é um cara que trabalha para o governo e ele basicamente é um supervisor de orfanatos, né? Então ele vai nos orfanatos para ver se tá tudo ok lá, se não tem nenhum pepino, se as crianças estão bem tratadas e tal. E aí, nesse sentido, ele vai acabar sendo chamado para ir num orfanato de crianças com poderes especiais. E, nesse sentido, a gente vai vendo, a gente vai vendo, né, a quebra de paradigmas dele, a quebra de uma pessoa que é muito focado em regras, não, tem que ser assim, 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 super sistemático para as crianças. Gente, essas crianças. É uma mais linda que a outra, é uma mais incrível que a outra. Sério. Eu não sei se eu tenho favoritos, tá? Eu não sei se eu tenho favoritos em relação a essas crianças, mas foi incrível, foi um livro maravilhoso que eu li. E foi uma indicação da Pri, ela me encheu o saco para ler e eu falei, tá, beleza, né? Li, amei, super recomendo. Essa capa é incrível, né? Infelizmente eu não tenho ele físico, mas estou providenciando. Em algum momento vai vir. Principalmente porque lançou recentemente aqui no Brasil a continuação, ou vai lançar recentemente, não sei. Em algum momento, tipo, lá fora já lançou, né? Mas eu tava querendo ler em português, porque ele não tem um cliffhanger muito grande, mas dá a entender que as coisas vão continuar de algum ponto ali, né? Principalmente em relação ao romance, que eu amei, achei tudo. Arthur, eu te amo. Lindo, maravilhoso, incrível. Revolucionário. Foi um favoritado, tá, gente? Eu amo esse livro. Achei ele maravilhoso, muito divertido. Tem algumas partes emocionantes também, principalmente com as crianças. Então, acho que equilibra com todas as indicações que eu dei aqui. E é isso, tudo. Nossa, meu Deus do céu. Parece que eu gravei um outro vídeo de 15 minutos, quase, né? Se você gostou dessas indicações, me conta aí nos comentários qual livro que você acha que combina super com a primavera. É uma das minhas estações favoritas do ano. Acho que só perde pro verão, porque eu amo verão. E se você achar relevante, por favor, se inscreva no canal, tá? Um beijo